ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Energy Gradiente, o puro som do universo. Ver, ouvir e comprar. Lançado no final dos anos 80, o System Energy Digital é uma linha de aparelhos de som composto por vários módulos, diferentes dos sistemas integrados de som. Aqui, o usuário pode montar o seu sistema completo ou individualizado. Para quem montou o sistema completo RCS-85, fazem parte do conjunto os módulos toca-discos automático TT575, que já mostramos em outro vídeo em nosso canal do YouTube, sintonizador de rádio digital AM/FM T275, receiver amplificador e equalizador gráfico estéreo A175, CD player L675, caixas acústicas Turbo 75 e o Tape Deck Auto Reverse D475, que mostraremos em detalhes aqui neste vídeo. O System Energy possui um visual moderno e futurista para a época. É totalmente digital e automatizado, sendo destaques o toca-discos com movimentação 100% motorizada do braço, inclusive trocando de faixas do disco com a tampa completamente fechada. No Tape Deck D475, o destaque vai para o sistema Auto Reverse, com a incrível inversão de cabeça motorizada, indicador de nível de som com LEDs, e o sistema Dolby para redução de ruídos. Então vamos conhecer mais detalhes sobre o Tape Deck D475. Sejam bem-vindos a mais um vídeo produzido aqui pelo canal da ESI JMJG Som e Imagem, especializado em eletrônica, tecnologia e informática. Muito bem, aqui está o nosso Tape Deck da Gradiente, o D475, parte integrante do System Energy, porém vendido individual. Vocês vão falar, mas que negócio é esse? Claro, o System Energy, como vocês sabem, é um equipamento de som da Gradiente modular. Então nós tínhamos os equipamentos individuais. Então você tinha ali o toca-fitas separado do amplificador, que era separado do equalizador, que é separado do CD player, que é separado do toca-discos. Então você podia montar o seu equipamento. E essa linha System Energy é uma linha da Gradiente toda personalizada aqui, principalmente por esses botões. Todos os aparelhos da System Energy têm esses botões aqui. Tem um visual bem high-tech na época, certo? Nós estamos falando aí de aparelhos dos anos 90. Então, e eles também traziam funções especiais que não estavam presentes, geralmente, na grande maioria dos outros equipamentos de áudio. Então nós vamos falar sobre este Tape Deck, que é o D475, que nós temos o vídeo aí da restauração. Foi feita a troca das correias, estavam aí danificadas. Foi feita aí a colagem desta tecla que ajusta o nível de gravação, que estava quebrada. E uma série de outros ajustes, e principalmente da tampa original, que não estava presente no aparelho. Aí vocês vão falar para mim que esta tampa não é a tampa original. Realmente não é. É uma tampa que foi fabricada aqui na nossa empresa, toda personalizada, praticamente idêntica à tampa original, porém com algumas modificações que nós vamos explicar mais tarde. É uma tampa de acrílico nova, um acrílico 100%, e aí a gente resolveu fazer esta tampa para deixar o equipamento bem inteiro, uma vez que ele veio sem a tampa. E se você pesquisar aí na internet aparelhos desse para comprar, mais de 50% desses modelos estão sem a tampa. Eu não sei o que raio que acontece com a tampa do Gradiente que quebra. Eu não sei dizer o que é que está quebrando na tampa, mas muitos deles não têm essa tampa. E o logotipo da Gradiente é colado na tampa, ele não é colado no aparelho, certo? Então a gente teve que fazer aí
digamos assim, uma espécie de um envelopamento no acrílico, certo? Para poder cobrir essas áreas aqui em preto e poder aplicar o logotipo da Gradiente na parte de cima ali. O logotipo ele também não é exatamente igual ao original. O original era um pouco dourado, esse aqui é um pouco metalizado, mas é um logotipo feito de alumínio, certo? Não é um logotipo de plástico como a grande maioria dos fabricantes usam hoje para economizar. Antigamente o pessoal até no logotipo caprichava. Então a gente vai mostrar um pouquinho desse equipamento, vamos ver ele funcionando para ver como ficou, vamos ligar ele no receiver daqui a pouco. Mas eu gostaria de comentar sobre algumas funcionalidades dele com relação à linha System Energy. Bom, a gente tem aqui um tape counter digital, certo? Não é um tape counter mecânico como a grande maioria dos equipamentos usava na época. Facilita para você poder aqui memorizar. Aqui você tem os controles individuais do tape counter, dá para fazer o reset, que é o apagamento, ou mandar memorizar uma certa posição. A gente também tem um VU, indicador de nível, de potência, para quando reproduz a fita ou para quando você vai gravar também. Através do rack level aqui embaixo, você pode ajustar os níveis e deixar a potência aí adequada para gravar na fita. Este equipamento ele tem vários automatismos, dentre eles a identificação do tipo de fita, entre metal, CRO2 e normal, que é o óxido de ferro. Para quem não conhece esse sistema, a fita cassete, a fita de cassete aqui em cima, ela tem alguns furos, tá? E dependendo da quantidade de furos que ela tem aqui, janelas que a gente quer dizer, aqui em cima a gente tem alguns sensores de chaves mecânicas que esse equipamento tem, e ele consegue identificar eletronicamente que tipo de fita é, tá? Então ele sempre vem com a polarização metal. Aqui não tem fita nenhuma, mas ele vem com o metal. Eu vou abrir aqui, ó, vou colocar a fita para vocês verem. E na hora que eu fechar a tampa, vocês vão ver que ele vai mudar ali para normal. Pronto, tá vendo? Já mudou ali para normal. Então ele saiu do metal e foi para normal. Se por acaso fosse uma fita de CRO2, então ele mudaria ali para o CRO2 automaticamente. Tudo isso é feito através de chaves de contato que tem ali em cima, tá? A gente tem o Dolby Noise Reduction, que é uma função para redução de ruído. Também tem um LED aqui que acende e apaga conforme você ativa ou não a função. Só que isso aqui só funciona, gente, para fitas que tenham gravação em NR, tá? Se você tiver uma fita comum, que não é comum NR, não foi gravada com Dolby, não vai funcionar. O som vai ficar um pouco abafado. Isso é normal, tá? E os controles do equipamento estão todos aqui. Então a gente tem a gravação, stop, pause, avanço, retrocesso. Tá aqui, ó. E também a reprodução para o lado direito e para o lado esquerdo, com a inversão do cabeçote. Então a gente fez uma tampa personalizada aqui e deixou uma janela proposital, que é esta que está aqui embaixo, para poder ver o cabeçote inverter. Isso foi feito de forma proposital, tá? A tampa original da Gradiente não tem esta janela. Então vamos fazer a reprodução aqui para os dois lados aqui, ó. Vamos reproduzir agora aqui para o lado esquerdo. Aí, ó, o VU está funcionando, tá vendo? Indicando que é a saída de som, o tape call está rodando. Vamos dar um pause aqui, stop. Agora vamos mandar tocar para o outro lado, que é o direito. Aí, deu para ver aqui o detalhe do cabeçote embaixo que faz a inversão, certo? E o equipamento está funcionando normalmente. Não tem áudio porque não está conectado no receiver, mas isso a gente vai resolver no próximo instante e já já. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas funções aqui que estão aqui, ó, que é a parte do Auto Reverse. Este equipamento tem o famoso Auto Reverse, que é uma função interessante porque ele pode trocar o lado da fita A e B sem a necessidade de você ter que fazer isso aqui. Inverter a fita manualmente, como alguns gostam de fazer, certo? Mas como ele tem o Auto Reverse, ele faz para você sem a necessidade de abrir a tampa. Vocês já repararam que esse aparelho não é duplo deck, então eu só tenho um tape. Com isso eu não consigo fazer cópia de fitas. Precisaria ter um aparelho externo para fazer a cópia, tá? Mas mesmo ele sendo um single deck, a gente tem as funcionalidades do Auto Reverse aqui. Nesta posição aqui, ó, ele faz o Auto Reverse infinito.
Ou seja, toca o lado A, toca o lado B, depois volta para o A, depois volta para o B e fica assim até você mandar ele parar. Nesta posição do meio é o auto reverse de uma vez só. Ou seja, ele toca o lado A, chegando no final ele vai para o lado B, chegando no final ele para. Ele só vai fazer o auto reverse uma vez, como é normalmente de se esperar. E esta função aqui, que é essa das duas setinhas que vocês estão vendo, é o que? É a função do auto reverse desligado. Ou seja, ele vai tocar o lado A, chega no final ele para, você tem que abrir a tampa, inverter a fita manualmente e depois voltar e tocar o outro lado. Tem alguns que não gostam do auto reverse, eles gostam de fazer isso aqui, inverter a fita manualmente, diz que é o charme do tape deck. Tudo bem, a gosto do freguês, o Gradiente deixou aqui as 3 opções para quem quer aí, sem problema nenhum, certo? Bom, a gente também tem aqui uns LEDs que são acesos conforme as indicações. Aqui vocês não conseguiram ver por causa da lâmpada, mas eu vou tentar mostrar aqui, ó. Tá vendo? Já acendeu o LED aqui indicando que ele está tocando para este lado. E a gente tem o lado do pause também, ó, que acende também, é um LED vermelho, certo? Para indicar que está em pause. E depois a gente pode fazer a liberação aqui do pause normalmente, tá? Então ele também indica aqui embaixo qual o sentido de rotação da fita, gravação, acende a bolinha ali também, do pause, e uma série de outras informações também são mostradas ali naquele display. Este equipamento, eu só quero aproveitar aqui e mostrar agora o mecanismo dele, para comentar uma coisa interessante. Muitos me perguntam, ah cara, por que o auto reverse desses aparelhos, o cabeçote tem que inverter? Por que o cabeçote inverte ali? Bom, vocês estão vendo o cabeçote ali, e ele tem um motor embaixo, que eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, mas essa peça que está aqui, ó, do lado esquerdo do cabeçote, o cabeçote está aqui do lado direito, certo? E do lado esquerdo a gente tem um cabeçote de apagamento, tá? O cabeçote de apagamento, ele tem que vir primeiro, antes do cabeçote de leitura e gravação. Porque pensa comigo, esse aparelho grava, certo? Se eu vou gravar, eu tenho que apagar o conteúdo da fita. Então o cabeçote de apagamento passa primeiro, depois vem a gravação e o rebobinamento aqui, tá? Quando eu faço a inversão, ou seja, o auto reverse, que eu troco o lado, ou seja, ela estava indo para o lado direito, agora vai para o lado esquerdo, eu tenho que inverter o cabeçote, é obrigatório. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? A fita vai passar primeiro pelo cabeçote de leitura e gravação e depois do apagamento. Ou seja, tudo que eu gravei eu apago. Olha que desgraça. Então eu não posso permitir isso. Além do que a gravação ia ser uma porcaria, porque eu não conseguia apagar previamente o que estava antes na fita. Então por este motivo, a fita, quando faz o auto reverse, o cabeçote tem que inverter também, para que o apagamento seja antes do cabeçote principal. Beleza? Muita gente vai falar, mas eu tenho um Walkman aqui, da Aiwa, da Sony, Panasonic, que tem auto reverse, mas ele não inverte o cabeçote. É lógico que não vai inverter, minha gente. O seu aparelho, o seu Walkman, ele só reproduz, ele não grava. Então ele não precisa do cabeçote de apagamento, ele só tem o cabeçote de leitura. E no caso de somente leitura, aí tanto faz. Então você não precisa do auto reverse nessa funcionalidade, no caso de Walkman. Beleza? Então tá aí desvendado esse mistério para curiosos, né? Muitos perguntaram para mim por causa dessa função, então tá explicado aí. E a gente deixou a janelinha aqui para dar um charme de propósito, para poder ver o cabeçote inverter. Aqui estão as conexões, padrão P2 do tamanho do plug maior. Saída de fone de ouvido, entrada de microfone. Microfone para você poder gravar sua voz através de um microfone externo. E aqui na parte traseira, a gente tem uma tomada de saída para poder usar aí um outro aparelho, pode ser um outro amplificador, um outro tape deck, enfim. Chave de seleção 110-220, porque ele é bivolt. Aqui está o modelo, tape deck Gradiente, auto reverse, D475 da linha System Energy. E ali a saída padrão RCA de áudio, onde nós temos aqui o canal direito, o canal esquerdo e a entrada e a saída, porque esse aparelho também grava, certo? Então a gente tem o in e o out, conforme vocês podem ver ali. O in
para a entrada, para gravar, e o out, que é a saída que vai para o amplificador ou receiver. E ali um control. Esse aparelho aqui é da linha System Energy, mas é com controle remoto. Então, através de um cabo especial, você conseguia comandar este aparelho usando o sistema do System Energy, do controle remoto dele. Só mais um detalhezinho, que este aparelho tinha a tampa dele original toda detonada, riscada. A gente resolveu aqui fazer um tratamento especial de envelopamento. Demos um envelopamento completo na tampa, em todas as direções, que o aparelho ficou com aparência de novo. Esse é um serviço que a nossa empresa também realiza, para você não só restaurar a estética do seu aparelho na parte frontal, como também em todos os ângulos. Então, realmente esse aparelho dá a impressão de ter saído de fábrica hoje. E de certa forma foi, porque ele está bem novo, limpo, com as correias trocadas, a eletrônica revisada. E é isso aí. Isso é ESI, JMJG. Este vídeo foi produzido por ESI, JMJG, som e imagem, serviços técnicos e produções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência.